Atenção, foliões, atenção a reações alérgicas e também a possibilidade de intoxicação com o uso de adereços e fantasias durante o carnaval. Nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Bossuat, ele é imunologista, coordenador técnico do Brasil Sem Alergia, que é um projeto social que oferece gratuitamente diversos procedimentos de prevenção, combate e controle de processos alérgicos e de doenças imunológicas. Dr. Marcelo, muito boa tarde. Boa tarde, Tânia. É um prazer novamente conversarmos. Pois é, eu que agradeço igualmente. Doutor Marcelo, no carnaval o pessoal pinta a cara, coloca purpurina, pulseira de neon, spray de neve, enfim, o carnaval permite um monte de brincadeira e tem que tomar alguns cuidados. Esse tipo de produto pode provocar alergia, doutor Marcelo? Então, Tânia, nessa época do ano, como as pessoas não costumam usar muito esses adereços, infelizmente os foliões acabam não sendo seletivos no que eles compram e no que eles portam no seu corpo, né? Uhum. Esse é o grande problema dessa época do ano. Ou seja, existem muitos produtos contrabandeados, produtos que não têm autorização de produção pela Anvisa, ou também um controle de qualidade pelo Inmetro, ou seja, aquelas máscaras corporais, né, que não são avaliadas pela Anvisa, os constituintes dessas máscaras, dessas substâncias corporais que são usadas, esses adereços, né, que são usados, e também as vestimentas, né, que muitas das vezes a constituição química ela não é avaliada pelo Inmetro, se é um produto seguro para a saúde. Então o paciente acaba usando com mais frequência esses tipos de produtos nessa época do ano, e isso faz com que ele corra um risco muito grande mesmo de se intoxicar, principalmente, porque você não sabe quais são as tintas usadas, qual é o material que é usado, se é um material que é próprio para o uso humano, tanto fantasia quanto cosméticos também, tá? E produtos para maquiagem, para pintura do corpo. E pode ser muito perigoso. Muito perigoso, porque esses produtos podem ter substâncias tóxicas, podem ter metais pesados, como chumbo, como cádmio. Ou seja, são substâncias que, de certa forma, quando entram em contato com o organismo do paciente, isso acaba intoxicando o paciente, fazendo com que ele tenha inúmeras manifestações e podendo levar até a morte. A gente já tem experiência, quando nós trabalhamos em unidade de emergência, de pacientes que vinham fantasiados de adereços do carnaval e pinturas corporais que vieram com um quadro de intoxicação importante e alguns vieram até a falecer. Então, isso é muito importante, o folião ficar atento. Primeiro, verificar se o produto que ele está usando diretamente no corpo é produzido por uma indústria que tem autorização da Anvisa ou do Ministério da Saúde para funcionar. Isso vai estar na etiqueta? Está na etiqueta, com certeza. Se tiver, essa indústria, ela tem a informação de funcionamento da Anvisa, a autorização da Anvisa, tá? E as fantasias, são aquelas fantasias que de certa forma entram muito em contato com o corpo, os produtos que são usados nessas fantasias, elas precisam também ter um crivo do Inmetro, para que o paciente ele possa usar com segurança, sem colocar risco a vida dele. Certo. Então esse é o primeiro cuidado, né? Observar se o produto é de boa procedência. Agora, mesmo um produto, uma maquiagem ou uma fantasia, um spray que tem a autorização tanto da Anvisa ou do Inmetro, eles, dependendo da pessoa, que algumas pessoas são alérgicas a determinados produtos, podem causar reações, não é? É verdade. Isso pode acontecer, mas pelo menos são produtos que na grande maioria da população não vai causar nenhuma reação grave. Sim. E se causar algum processo alérgico, não vai ser um processo alérgico imediato. Vai ser um processo alérgico tardio, ou seja, 48 a 72 horas após, porque a substância química, ela causa uma reação tardia quando entra em contato com o corpo. Ela pode causar o chamado eczema de contato, ou seja, a tinta, o plástico, a borracha, o couro, ou as substâncias que são usadas, os conservantes que são usados para conservar esses adereços, eles podem causar o chamado eczema de contato. Mas o eczema de contato ele só se manifesta 48 ou 72 horas após o contato com a substância. Ou seja, o início das reações é muito insidioso.
não é nada grave, agudo, que venha a colocar em risco a vida do paciente, salvo em raras exceções. Mas na grande maioria dos pacientes, realmente, esse tipo de reação não é uma reação grave que venha colocar em risco a saúde do paciente. Vai ficar um eczema, uma feridinha, se a pessoa for alérgica, né? Mas isso vai... São mais ou menos 35 substâncias que são usadas para dar coloração, para dar firmeza, para conservação e assim por diante. É difícil, assim, às vezes, a gente identificar o que foi, né? Nós podemos fazer uma medicação para tirar o paciente da crise, antihistamínicos, corticosteroides e remédios em geral, né, para tirar os cremes tópicos e assim por diante, e depois encaminhar para o médico fazer um teste de contato, onde ele vai examinar em média 35 a 40 substâncias, e a partir dali você vai saber o que realmente provocou o problema. Aliás, isso é um grande desafio, né? Identificar exatamente o que provoca a alergia, né? É verdade. Não, nesse caso não é tão difícil, né? Porque você, fazendo o teste de contato, você acaba pegando a grande maioria das substâncias que são usadas nas colorações das roupas, né? E, em contrapartida, você consegue ter uma ideia do que está acontecendo com o paciente. O tratamento não tem, assim, muito o que ser feito, né? A não ser realmente não entrar mais em contato com essa substância, ou seja, o paciente identificar na etiqueta que aquela roupa tem determinada substância e evitar o contato com essa substância. E fazer o uso das medicações antialérgicas, né, eventualmente, quando ele entrar em contato. Exatamente, né? Exatamente, sem conseguir realmente identificar. Né? Agora, o senhor falou que demora 48 horas, né? Para manifestar. Tem substâncias que reagem em 48, 72. Tudo vai depender da sensibilidade do paciente. Porque esse tipo de alergia é uma alergia celular. Ela não envolve anticorpo, nem outro tipo de envolvimento imunológico. Ela é celular. E essas células, para elas interagirem no organismo e começarem a dar uma reação, demora um tempo, demora de 48, ou seja, 2 dias a 3 dias. Então não vai ser na folia, né? É verdade. É engraçado essa coisa da alergia. Eu tenho pavor, que minha mãe sempre dizia, não, vai fechar a glote, vai morrer asfixiada, qualquer possibilidade de reação alérgica. E lá em casa nós somos muito alérgicos. Esses riscos relacionados à alergia não são com todo tipo de reação alérgica? Não são, porque a alergia ela é dividida em 4 tipos. Você tem alergia mediada por anticorpos, você tem alergia mediada por complexos, alergia mediada por células. Então, você tem 4 tipos de reações imunológicas que, de certa forma, causam os processos alérgicos do paciente. Então, a reação imunológica realmente que leva a uma gravidade de doença, podendo levar o paciente à morte por reação imunológica, não por intoxicação. É bom o paciente identificar o que é uma intoxicação, uma reação imunológica. Mas a reação imunológica que pode levar à morte é a reação do tipo 1, que envolve anticorpo da classe IgE. Então, quando esse anticorpo ele está ativado para determinada substância e quando o paciente é extremamente alérgico a esse determinado alérgeno, como no caso do camarão, né, tem muitos pacientes que morrem só de sentir o cheiro do camarão, as proteínas voláteis que ficam no ar quando o camarão é frito, o paciente morre por causa disso, é uma coisa impressionante. A questão da picada de abelha também, que é outra coisa extremamente perigosa. Então, realmente, o paciente vem a falecer quando entra em contato com esses alérgenos. Então, nesse caso, é importante o paciente primeiro identificar o que realmente está acontecendo, e segundo, portar adrenalina com ele. Isso com indicação médica, lógico, né? Nos Estados Unidos e na Europa, você tem até um aplicador de adrenalina, que é uma caneta, que eu não vou dizer o nome comercial, mas é uma caneta realmente que salva vidas, e que infelizmente aqui no Brasil a Anvisa ainda não liberou. Então fica aí um apelo aí para a Anvisa liberar esse produto, porque realmente no hemisfério norte ele salva muitas vidas, na Europa, Estados Unidos e países anglofônicos também, né? Austrália, Nova Zelândia e assim por diante. Agora, doutor, por que determinadas pessoas são mais alérgicas do que outras? Isso vai depender da carga genética do paciente, né? E também da quantidade de exposição que o paciente possui. Ou seja, se ele vive num ambiente onde ele ativa o gene dele, que é responsável por aquele processo alérgico, e se o código genético dele determina que aquela alergia ela tem uma predisposição de ser uma alergia grave,
e ele é constantemente exposto a esse alérgeno, então ele pode vir realmente a desenvolver uma alergia grave. Uma alergia realmente que pode até matá-lo. A alergia mata, em alguns casos, como eu havia falado, né? Então tudo depende da carga genética também. E é interessante que a questão da carga genética, hoje você tem estudos ligados à epigenética, que estuda o material que envolve a carga genética, e esse material que envolve a carga genética, ele é muito influenciado pelo ambiente e pelo hábito de vida do paciente. Então, se o paciente, de certa forma, suponhamos, ele tenha uma tendência a ter alergia a camarão, por exemplo, ele começa a consumir muito camarão, então esse consumo exacerbado vai modulando esse material epigenético e vai ativando ainda mais determinadas regiões do código genético, e isso faz com que ele, inclusive, passe essa informação de alergia para os seus descendentes. Então é algo muito interessante, porque você cuidar da sua alergia hoje, ou seja, você identificar o processo alérgico que você tem hoje, ele não é só bom para você, ele é bom para os seus descendentes também, para os seus filhos, netos, bisnetos. Porque o que você faz hoje pode fazer com que o seu descendente tenha uma doença amanhã. Não só na área da alergia, em várias áreas da medicina. A epigenética é estudada nas áreas da psiquiatria, da cardiologia. E no caso do processo alérgico, existe uma forte relação do ambiente e dos hábitos de vida do paciente. E o estado de espírito também? O aspecto psicológico? Muito. Essa é uma pergunta sensacional que você fez. Porque tem, inclusive, estudos científicos que mostram que pessoas que foram agredidas sexualmente, pessoas que sofreram genocídio, ou seja, que presenciaram genocídio, né, seus parentes foram mortos, e que presenciaram um grupo populacional sendo morto, como no caso dos judeus, dos armênios, no caso dos Tutsi, né, no caso de vários outros grupos, né, que de certa forma sofreram genocídio. Então, os descendentes desses pacientes, eles têm um índice maior de problemas psiquiátricos do que os pacientes que não sofreram, do que os pacientes que vieram de uma família que não sofreram agressões, né, genocídios e agressões, né. Então, você vê a importância dessa questão. Então, o paciente que, de certa forma, é descendente de um grupo desse, ele tem muito mais chance de desenvolver problemas psiquiátricos, ansiedade, depressão, até ataques esquizofrênicos, né? Justamente por causa disso. Porque você modula o receptor de glicocorticoide, que é o receptor ligado ao estresse, e esses pacientes eles têm uma diminuição desses receptores. E isso faz com que eles ficam mais suscetíveis a situações de estresse, consequentemente não suportem muito momentos de extremo conflito, né? Conflito psíquico. E aí eles podem manifestar alergia em decorrência disso tudo? Não, nesse caso não tem nada a ver, né? Eu falei isso de um outro caso, da questão do emocional. Mas a alergia, sim, você pode até ter processos alérgicos que elas são potencializadas pelo emocional, no caso a urticária, né? Você tem muitos pacientes com urticária, que de certa forma nós investigamos tudo na urticária, porque a urticária ela pode estar relacionada com um monte de problemas, né? Não só a alergia. Um dos problemas que causa urticária é a alergia, mas pode estar relacionado com vários, e dentre eles o próprio sistema nervoso. Então, se você investigou tudo, se o médico investigou tudo, e realmente não fez um diagnóstico preciso do que está acontecendo com aquele paciente, uma das causas é a urticária causada pelo estresse emocional, que isso pode acontecer. Que, de certa forma, a acupuntura tem mostrado uma terapêutica que tem ajudado bastante esses pacientes com esse tipo de urticária. Mas é lógico que antes de você iniciar um tratamento de acupuntura, é importante você fazer uma boa investigação e descartar todos os prováveis diagnósticos para a urticária. Porque a urticária não é uma doença, a urticária é um sintoma que o paciente apresenta, que pode estar relacionado a dezenas de doenças. A urticária é o quê? Fica aquelas bolinhas vermelhas? Então, fica aquela placa avermelhada em alto relevo, quente, que coça pra caramba, e que, de certa forma, causa muito incômodo na vida do paciente, né? E muitas das vezes ela aparece de repente, o paciente às vezes está numa reunião familiar, está numa reunião com os amigos, aí vai lá, aparece aquilo ali, deixa a pessoa tudo inchada, que pode cursar também com angioedema, que é um aumento
de determinadas partes do corpo, como o lábio, a glote, e as mãos, os braços e assim por diante. Sim. Então, realmente, é algo extremamente desagradável, que precisa ser bem visto, bem diagnosticado, e você descobrir qual é a causa do problema. Porque, infelizmente, as pessoas logo batem no alergista achando que urticária é sinônimo de alergia, e não é. A urticária pode estar relacionada a inúmeros tipos de problemas, entre as doenças reumáticas, alterações dos hormônios tireoidianos, problemas hormonais, ligados a hormônios sexuais e muita coisa. E aí tem que fechar o diagnóstico. Vou falar para você, você vai ficar até amanhã. Doutor Marcelo, e as alergias respiratórias? Elas são mais simples ou não? Olha, depende do grau de acomissão do paciente, né? Tem pacientes que têm alergias respiratórias extremamente graves, como pacientes com asma grave, né? Porque a asma, uma das causas da asma é a alergia, é a hipersensibilidade causada pelo alérgeno. E tem pacientes que têm uma carga genética muito grande de asma e, consequentemente, acabam desenvolvendo sintomas muito graves. Agora, é lógico que existem doenças mais simples, né? Uma rinite, uma sinusite, uma bronquite mais simples, leve, né? Uma bronquite asmática ou asma leve ou moderada, que pode ser facilmente tratada com medicação e com imunoterapia e controle ambiental também, para você fazer um bom controle de ambiente. Muito bem. O importante é identificar o alergênio, o alergênico. Sim, né? certamente. Bem, na verdade, o tratamento da alergia, ele consiste num tripé terapêutico, né, onde nós temos o tratamento com a imunoterapia, quando é indicada, ou seja, as vacinas antialérgicas, que muda a história natural da doença, modula o organismo a não ter mais o processo alérgico. A questão do controle alimentar, ou seja, você identificar qual alimento está te fazendo mal, porque o alimento ele não só causa problemas gastrointestinais, ele pode causar também problemas respiratórios, não causa somente problemas intestinais, gástricos, azia, diarreia ou prisão de ventre e assim por diante. Ele pode se manifestar também como uma doença respiratória, piorando o seu processo respiratório. E a questão também do controle ambiental. O controle ambiental é extremamente importante. O controle ambiental ele corresponde a 50% da melhora do quadro clínico do paciente. Então, se o paciente não fizer um bom controle ambiental, ele não vai melhorar. O que consiste no controle ambiental? Você retirar tudo aquilo que acumula poeira, principalmente dentro do seu quarto, onde você vai passar 8 horas da sua vida, 8 horas por dia. Então, 1/3 da sua vida você vai passar dentro do seu quarto. Então, você tem que forrar o colchão e travesseiro com material impermeável, ou seja, porque o colchão é o lugar que mais acumula poeira, acro, mofo. Todos os alérgenos mais importantes eles ficam no colchão e travesseiro, porque eles se alimentam da nossa pele descamada. Quando a gente deita sobre o colchão e travesseiro, a gente roça a pele no colchão e travesseiro, essa pele entranha e serve de alimento para o ácaro. Então ele acaba se alimentando dessa pele descamada, o ácaro, e se multiplicando. Então o que você tem que fazer? Fazer uma barreira impermeável entre o colchão e travesseiro, com que a sua pele não chegue no colchão e travesseiro e, consequentemente, não alimente o ácaro, fazendo com que ele não agrida a sua parte respiratória. E aí existem capas específicas para isso, né? Exatamente. E retirar também os produtos químicos dentro de casa que causam irritação respiratória. Não alergia, mas irritação, que acaba piorando bastante. Produto de limpeza. De limpeza, principalmente. Aqueles que têm perfume, Nossa, aqueles que têm substâncias... o cloro, né, que de certa forma agride muito a mucosa respiratória e piora o processo alérgico. Terrível, terrível. Bacana. Bom, doutor, muito obrigada, viu, pela entrevista e uma boa tarde para o senhor. Bom carnaval. Eu que agradeço. Vamos descansar um pouquinho. Um abraço para todos. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor Marcelo Bossuat, ele é imunologista, coordenador técnico do Brasil Sem Alergia, que é um projeto social que oferece procedimentos de prevenção, combate e controle de processos alérgicos e de doenças imunológicas com atendimentos gratuitos. CBN, Show da Notícia.